A emancipação política. O sistema colonial mercantilista foi condenado à morte com o desenvolvimento da Revolução Industrial, que marcou a vida socioeconômica do mundo contemporâneo. No caso do Brasil, o Estatuto Colonial se rompeu a partir da chegada ao país de Dom João, que, em 1808, extinguiu o monopólio comercial com a decretação da abertura dos portos. Começava efetivamente a história da nossa independência política, mas essa independência foi limitadíssima em termos sociais e econômicos. Até hoje, continuamos atrelados à vontade das grandes potências, vítima da miséria e do desemprego e do desamparo educacional. O fim do sistema colonial. O capitalismo industrial comanda uma nova ordem econômica. A partir de meados do século XVIII, o sistema colonial começou a enfrentar séria crise, cuja causa profunda era a transformação econômica provocada pela Revolução Industrial nos países dominantes da Europa. Nesses países, o capitalismo deixou o estágio comercial, encaminhou-se para a etapa industrial como parte desse processo. O pequeno produtor, que trabalhava diretamente para o consumidor, foi desaparecendo. Em seu lugar, surgiram as grandes unidades produtoras, fábricas, reunindo considerável número de trabalhadores assalariados, sob a direção do empresário capitalista. A transformação da Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi deflagrada na Inglaterra na segunda metade do século XVIII e representou uma das maiores transformações da história da humanidade. Em 100 anos, a Europa agrária foi profundamente modificada pela industrialização. A oficina do artesão foi substituída pelas fábricas de energia, água, vento e força muscular, foram superadas pelo vapor e eletricidade. As relações de trabalho sofreram grandes mudanças com o operário defrontando-se com as novas técnicas de produção do capitalismo industrial. Desde as primeiras fábricas, a produção industrial baseou-se na divisão do trabalho que fragmentou o saber do trabalhador. A segunda metade do século XVIII representou uma das maiores transformações na história da humanidade. Com representação a esse tipo, é bom deter-se a seguinte análise. Bom, durante todo o processo de transformação da humanidade, foram muitos os processos e o capitalismo industrial entra em choque com o sistema colonial. Por quê? Não se acomoda nem com as barreiras do regime de exclusivo colonial, monopólios, nem com o regime de trabalho escravista. A primeira razão desse conflito é que o sistema colonial, através dos monopólios, reserva os mercados das colônias para os comerciantes metropolitanos. São esses comerciantes que detêm o duplo privilégio de abastecer a colônia com produtos importados e comprar da colônia os produtos tropicais. Ora, o capitalista industrial não pode participar diretamente desse comércio e obter lucros. Seu interesse é vender produtos industrializados para todos os mercados do mundo, mas para isso é necessário a existência de mercados livres, e o monopólio comercial constitui séria barreira aos mercados livres. Portanto, o capitalismo industrial opõe-se a todos os monopólios porque precisa de mercados livres, acessíveis aos produtos industrializados e de fornecedores de matérias-primas. Outra razão para o conflito com o sistema colonial é que o capitalismo industrial se opõe ao regime de trabalho escravista, pois, sem remuneração pelo seu trabalho, o escravo não pode ser consumidor dos produtos industrializados. Em resumo, o capitalismo industrial defende ardentemente o livre comércio e o trabalho assalariado, opondo-se frontalmente ao sistema colonial baseado nos monopólios e no regime de trabalho escravo. Assim, com o progresso do capitalismo industrial, os impérios coloniais ibéricos, Espanha e Portugal estavam definitivamente condenados. No caso de Portugal, apesar da política de reformas modernizadoras empreendidas pelo Marquês de Pombal, 1750 a 1767, o país não conseguiu desenvolver sua atividade industrial no início do século XIX. A economia portuguesa ainda era extremamente dependente do comércio colonial, por isso não tinha condições de abrir mão do monopólio de comércio. O advento do capitalismo industrial
foi a principal causa de natureza externa que agiu no sentido de desestruturar o sistema colonial brasileiro. Mas não podemos esquecer que ao lado dessas causas exteriores e gerais, somaram-se outras de natureza interna, que condicionaram as peculiaridades de nossa história. Marquês de Pombal, as bases do mercantilismo ilustrado. No ano de 1750, assinala o fim de Portugal, do reinado absolutista de Dom João V, de 1706 a 1750, assinala também um momento de transição do Estado português. Portugal era um país enfraquecido, atrasado, em função de vários fatores, tais como enorme dependência política, econômica em relação à Inglaterra e as complicações da burocracia administrativa, o domínio das mentalidades católica conservadora, etc. Para reformar o Estado, o novo rei Dom José I, de 1750 a 1767, convidou Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal. Durante 27 anos, Pombal foi o principal ministro e homem forte do governo português. Em sua obra reformista, combinou elementos contraditórios com o mercantilismo e o iluminismo, adequando-os à sua obra modernização e fortalecimento do Estado. Entre as principais medidas tomadas por Pombal, destacaram-se: estimulou as exportações portuguesas, vinho e a produção manufatureira, tecidos, visando diminuir a influência inglesa. Reforçou o monopólio comercial em relação ao Brasil, visando explorar ao máximo as riquezas coloniais como ouro e açúcar, o fumo, etc. A mineração ampliou os tributos sem arrobas anuais e combateu o contrabando. Além disso, transferiu a capital do Brasil, da Bahia, para o Rio de Janeiro em 1763, para melhor controlar a saída de ouro e diamantes. Expulsou os jesuítas de Portugal e do Brasil, visando acabar com sua influência no setor educacional e nas diversas comunidades indígenas. Com a expulsão, de 1759, o Estado português apropriou-se da imensa riqueza acumulada pelos jesuítas, fazendo imóveis urbanos, armazém de especiarias, etc. Grande parte desses bens foram transferidos para os amigos da coroa, funcionários leais do governo e alguns fazendeiros e comerciantes bem relacionados. Com seu espírito enérgico e determinado, o Marquês de Pombal costuma ser lembrado como um homem que levou a Portugal os ares da ilustração europeia, reformulando o ensino, aprimorando o funcionamento das receitas do Estado, estimulando o comércio, favorecendo a formação de uma burguesia do Estado, estimulando o comércio e favorecendo a formação da burguesia comercial e manufatureira. Para o Brasil, entretanto, o que ficou de Pombal foi déspota, que apertou os laços da opressão colonial na forma de um mercantilismo ilustrado. A família real no Brasil. Napoleão decreta o bloqueio continental. A história de nossa independência política começa efetivamente com a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Tal transferência, por sua vez, está ligada às chamadas Guerras Napoleônicas. Na primeira década do século XIX, Napoleão Bonaparte, imperador da França, dominava com seus exércitos o continente europeu. Praticamente o único capaz de resistir à supremacia francesa foi a Inglaterra, que, sendo uma ilha, guarnecia-se com sua poderosa marinha. Percebendo que não podia dominar a Inglaterra pela força militar, Napoleão decidiu subjugá-la pela força econômica. Para isso, decretou em 1806 o bloqueio continental, determinando que todos os países do continente europeu, dominados pela França, fechassem seus portos ao comércio inglês, impedindo a Inglaterra de manter relações comerciais com os demais países da Europa. Napoleão pretendia arruiná-la economicamente. Pensava: vamos conquistar os donos do mar, mostrando-lhes que somos os donos da terra. Nessa época, Portugal era governada pelo príncipe regente Dom João, pois sua mãe, rainha Dom Maria I, havia enlouquecido. A situação política de Portugal perante a França e a Inglaterra era extremamente delicada. De um lado, Portugal era pressionado por Napoleão, cujas ordens eram categóricas: fechamento dos portos portugueses aos navios da Inglaterra, prisão de todos os ingleses que estivessem no país e apreensão de seus bens. De outro lado, Dom João não podia
obedecer às ordens francesas em face do poderio naval inglês. Temia perder suas colônias, principalmente o Brasil. Por isso tentava contornar a situação com a França, procurando manter uma posição de neutralidade diante do conflito europeu. Irritado com a indefinição portuguesa, Napoleão aliou-se à Espanha e decidiu invadir Portugal. Tratado de Fontainebleau, assinado em 27 de outubro de 1807. O comando das tropas invasoras franco-espanholas foi entregue ao general Andoche Junet, que à frente de 1.200 soldados dominou Lisboa algum tempo depois. Portuguesa para o Brasil. Não dispondo de condições militares para deter o avanço das tropas comandadas por Junot, Dom João resolveu partir para o Brasil, transferindo a sede do reino português. A atitude de Dom João contava com a ajuda e o incentivo do governo inglês, representado por Lord Strangford, levando todos os documentos e riquezas possíveis de serem transportados. Dom João, sua família e uma enorme comitiva composta de 10.000 a 15.000 pessoas partiram de Portugal no dia 19 de novembro de 1807, escoltadas por uma divisão naval inglesa. A fuga da família real e seus numerosos acompanhantes foi marcada por muita correria, pressa e confusão. Dom João não se despediu do povo e disfarçadamente retirou-se apressado para o navio. Muita gente queria fugir com a família real, porém não encontrava mais lugar nas embarcações. Grupos de populares, percebendo que a retirada dos altos funcionários do governo vaiavam a covardia e a atitude que abandonava a pátria do inimigo francês. Depois de toda essa confusão, da partida de Lisboa, a família real só voltou a respirar com tranquilidade no dia da chegada à Bahia em 22 de janeiro de 1808, onde permaneceu por mais de um mês. Após esse período, Dom João e sua comitiva mudaram para a cidade do Rio de Janeiro, onde seria instalada a sede do governo. Cotidiano na história. Nova sede da corte.